Oi, tudo bem? Aqui quem fala é o Gabriel. Estou aqui para mais um vídeo no canal e hoje o vídeo é sobre por que é tão difícil mudar, segundo o Pedro Calabres, da Jornada do Autoconhecimento, que é um fenômeno que é excepcional e que mudou minha vida totalmente. O meu parâmetro de pensamento e o meu parâmetro de noção sobre mim mesmo foi extremamente reformulada, reconstituída e recaptada por mim mesmo, digamos assim. E nesse ponto ele falou que às vezes a gente tem pontos certos que a gente acaba se deixando levar. Por exemplo, crenças e comportamentos. A gente crê que a gente não pode mudar, a gente fala pra gente mesmo que a gente não pode mudar. E quando você fala pra gente mesmo que a gente não pode mudar, acaba acontecendo que a gente não vai mudar mesmo, porque é uma crença, é uma crença limitante que te limita o comportamento, entende? Tipo, o comportamento é reflexo da tua crença. E o mais difícil é mudar uma crença, porque a crença que te faz fazer, que te faz mudar o comportamento. O comportamento é gradual, segundo a tua crença, né? E nesse quesito a gente acaba perdendo pessoas, perdendo gente que a gente amava. Tudo isso por crenças e comportamentos que vão se estambeando, que vão crescendo, que vão evoluindo, que se tornam parte da nossa vida. Por exemplo, quando alguém vai embora, digamos assim, acho que é o exemplo mais simples. Quando alguém sai da nossa vida, a gente fica rebatendo a mesma questão ainda sobre aquela pessoa. E a gente esquece de aprender com aquela pessoa, de saber que aquela pessoa fez coisas boas pra gente. E aquela crença limitantezinha de dizer, é só agora que eu tô passando mal. No outro dia, no outro dia, no outro dia. E quando vê, tu tá um mês já, um ano, 2 anos, 3 anos. Se tornou um hábito da tua vida sofrer por aquela pessoa. Mas tu tem que entender que aquela pessoa foi maravilhosa naquele momento. Maravilhoso também. E por isso, merece ser recompensada, merece ser lembrada com os momentos maravilhosos, e não com tristeza, e não com arrependimento, não com nada. E bola pra frente, o mundo é assim. E a gente tem que entender também qual fase dos nossos sentimentos a gente está. Porque se a gente não entende qual sentimento que a gente está passando naquele momento, como é que a gente vai mudar? E pra tu ter uma noção um pouquinho melhor disso, é basicamente saber qual momento você está, o que você quer fazer com esse momento. Por exemplo, quando você está numa tristeza. Tristeza é muito importante para tu refletir sobre o que fez, ou o que aconteceu mesmo, entende? É muito importante para ela te dar um senso crítico do ato que você fez, ou do ato que a pessoa fez, que gerou aquele simples adeus, entende? Porque as pessoas vão, seja amigos, seja namoradas, seja namoradas, sejam familiares, todo mundo vai uma hora. E é muito louco, porque às vezes a gente não está preparado. Na maioria das vezes a gente não está preparado para um baque desse. E quando a gente entende que o nosso sentimento vale mais do que aquela pessoa, que a nossa saúde mental vale mais do que aquela pessoa, porque ela já foi, ela não faz mais parte da tua vida. Então tu começa a entender um pouquinho mais sobre ti, um pouquinho mais sobre o teu autoconhecimento. E você começa a pegar, por exemplo, a paixão como um estado de demência temporária. O amor, quando acaba, você pega por que ele acabou, por que aconteceu isso. E você começa a refletir sobre todos os sentimentos e emoções que vêm aparecendo. Por exemplo, quando vem a raiva, o que surgiu a raiva, da onde veio a raiva. Você consegue trabalhar a raiva, você consegue trabalhar o amor, a paixão, a tristeza, tudo isso você consegue ter um reflexo sobre a tua própria vida e sobre o próximo passo. Isso são as belezas das emoções, de tu entender por que é tão difícil mudar e por que a gente fica nesse ciclo vicioso de um ato pequenininho começa a gerar maior e maior e maior, e tu tá vivendo aquilo já diariamente, e às vezes sem nem se dar conta que tu tá vivendo. E você fica mal, e você passa trabalho, e você destrói a sua vida muitas vezes por questões que não precisavam ter acontecido, por questões que foram teu próprio cérebro, teu próprio ser que implantou em você uma crença limitante que faz você não mudar com aquilo que é tão importante, que é o comportamento. E fazendo você não mudar, você vai ficar sempre nesse ciclo. Então os passos são você mudar a sua crença, logo mudar seu comportamento, logo entender por que isso aconteceu, logo ser uma pessoa melhor. Você tem que entender por que isso aconteceu. A partir disso você muda a crença, logo você muda o comportamento. Fazendo esse ciclo de 3 coisas, você consegue entender um pouquinho mais sobre seus sentimentos e suas emoções naquele momento. Mas o papel fundamental é você se questionar por que está acontecendo, por que apareceu isso, e por que surgiu isso. E a partir desse momento você começa a ter
uma ampliação de consciência que te faz repensar inúmeras coisas. Exemplo, por que aconteceu, o que eu fiz de errado, o que eu poderia ter feito para não acontecer. Inúmeros atos que a gente vai entendendo mais para frente e mais gradativamente a partir do momento que você se questiona. E esse foi o vídeo. Obrigado pelo acesso. Deixa eu like, se inscreva no canal.